Mais uma briga pública aí no PL, briga entre Bolsonaro e Valdemar Costa Neto. Olha, a relação do Bolsonaro e do Valdemar hoje não é das melhores. Eles não podem nem se falar, né? O Alexandre de Moraes proibiu o contato entre os investigados pela tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro do ano passado. Então, Valdemar e Bolsonaro não podem se falar diretamente nem por meio de terceiros. Porém, eles mandam recadinhos um para o outro via imprensa e continuam se falando aí por meio de terceiros. Uma coisa é eles se falarem, outra é provar que eles se falaram. E tá tendo uma briga, aquela briga por meio de pombos correios. Alguns desses pombos correios são jornalistas aí da imprensa. O que acontece é o seguinte, o Valdemar quer apoiar alguns candidatos a prefeito que o Bolsonaro não quer. O Valdemar filiou no ano passado e no comecinho desse ano ao PL inúmeros aí nomes da direita e da extrema-direita que o Bolsonaro considera traidores da causa bolsonarista, traidores do próprio Jair Bolsonaro. Ou seja, não é que esses aí não são fascistas o suficiente ou que eles não são de direita o suficiente. Não. Eles não são da direita bolsonarista. E o Bolsonaro está se incomodando cada vez mais. Talvez pelo fato dele não poder falar diretamente com o Valdemar deve estar um pouquinho aliviado, falando: não tenho mais o Bolsonaro me enchendo o saco. Então ele está tendo mais liberdade de fazer algumas articulações sem precisar consultar o Bolsonaro, que quando ele consulta é algum interlocutor indireto do Bolsonaro, que vai consultar outro, que aí chega no Bolsonaro, então fica aquele telefone sem fio. O Valdemar fala com um, esse um atende e fala com outro, que fala com outro, até chegar no Bolsonaro. A resposta do Bolsonaro também vai assim no telefone sem fio, e aí, obviamente, dá interferência quando tem esse telefone sem fio aí. Até em joguinho de criança, se você pedir para uma... fala um negócio no ouvido de uma criança, manda ela falar no ouvido da próxima, vai chegar na quarta, quinta pessoa, a mensagem já está completamente diferente. Agora você imagina com esse pessoal aí que tem o cérebro e o intelecto menor que de uma criança. Aqui tem interferência mesmo. Então, esse pessoal aí começou a fazer o telefone sem fio e deu ruim. O que aconteceu é o seguinte, olha, em algumas cidades, principalmente de São Paulo, o Bolsonaro tá bravo. São Paulo é o estado do Valdemar. E o Valdemar quer impor ali candidatos do PL 22, que o Bolsonaro não quer. A maior briga está em Guarulhos. Guarulhos é uma cidade grande ali, Guarulhos é onde tem o aeroporto internacional de São Paulo. Veja, a cidade de São Paulo não tem aeroporto internacional, está em Guarulhos. E o Bolsonaro quer um candidato que é bolsonarista e que é o líder do governo Tarcísio na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esse é o candidato do Bolsonaro. Ele é do Republicanos, partido do Tarcísio, partido que hoje está na base de apoio do Lula, inclusive, tá? E aí, apesar de serem aí, estão na base de apoio de quem estiver no poder, né? Mas hoje votam com o Lula em quase tudo. E aí o que acontece? O Valdemar não quer. O Valdemar quer um candidato do PL. Só que o candidato do PL é do MBL. MBL, aquele movimento que foi anti-bolsonarista, que fez campanha aí contra o Bolsonaro. Eu lembro até de uma manifestação que teve em 2021, e eu lembro que tinha uma certa discussão no petismo, e inclusive muitos aí influenciadores famosos de esquerda ficaram calados. Eu fui o primeiro que cheguei na voadora e falei, era uma manifestação que ia ter em setembro de 2021, que seria contra o Bolsonaro, mas que estaria ali o MBL, o Ciro Gomes, o Dória, não sei quem, todos contra o Bolsonaro. E aí eu falei, o PT não tem que ir nisso aí não. Vai dividir palco com nazista do MBL? Mas nem ferrando que a gente vai dividir palco com nazista. É isso que o Lula também não foi, o PT também não foi, e no final chegaram lá e a manifestação era nem Bolsonaro e nem Lula. Com a estrela da manifestação era quem? Era o Ciro Gomes, e não foi quase ninguém. Sem o PT, o anti-bolsonarismo não conseguiu colocar nem 3 mil pessoas na Avenida Paulista. Esse foi o fracasso deles, para você ver que quando tem manifestação de esquerda, não importa se era contra o Bolsonaro, ou se é a favor de algo, ou contra o que quer que seja, quem lota as ruas é o PT, não são outros aí na esquerda não. Aí, ó, no caso até MBL, aí, extrema-direita junto, Ciro, que é direito, todos tentaram ir juntos e não conseguiram na época. E aí, aquela manifestação, veja, era ele o MBL contra o Bolsonaro. O MBL assinou pedidos de impeachment contra o Bolsonaro também. Eles se elegeram na rabeira do Bolsonaro e o bolsonarismo percebeu rapidamente que eles eram surfistas. Então eles surfaram na onda lavajatista, quando precisou surfaram na onda bolsonarista. Depois, quando viram que não dava mais, aí eles foram surfar outras ondas. Fizeram um cálculo errado de sair do bolsonarismo um pouquinho antes do que seria melhor para eles,
mas eles são assim. Aí voltaram a ser ali uma linha alternativa do bolsonarismo, o MBL. Inclusive, eles fazem o mesmo que faziam antes e o bolsonarismo passou a utilizar técnicas do MBL, que é táticas de utilizar aí não só um gabinete do ódio central contra seus principais inimigos, mas vários gabinetes do ódio que vão contra vários inimigos até menores. Eu vou dar um exemplo. O bolsonarismo passou a atacar a mim e a outros influenciadores na rede social, criando perfis com o meu nome, perfis com a minha foto, tudo mais, disseminando fake news, ridicularizando, me xingando de tudo que é nome, promovendo assédio judicial, esse tipo de coisa, que quem fazia antigamente era o MBL. Isso era a tática do MBL. E quando o Bolsonaro estava no poder, o Olavo de Carvalho falava que eles deviam fazer isso, só que o bolsonarismo não fazia. Por algum motivo eles conseguiram e começaram a fazer aí faz uns 3, 4 meses. Inclusive, se tiver aí algum advogado de esquerda aí, plantonista que queira ajudar os influenciadores, eu até divulgo aí quem é a pessoa, porque eu vou falar, você vai... não só eu, viu? Tem vários influenciadores aí de esquerda famosos que chega na hora. Se você acha que, nossa, Thiago, mas vocês devem ter apoio aí dos advogados do PT, do governo. Nada! Nada, é cada um por si e dane-se, é isso que é a coisa, tá? E quando tem algum apoio é um negócio assim que, nossa, olha, é pontual só por uma coisinha. Então se tiver algum aí, ó, tem um e-mail aqui na descrição do vídeo, ajude aí, porque tem muito nazista pra gente denunciar, viu? Mas muito mesmo, é uma mega estrutura que o bolsonarismo tá criando, exatamente para que ninguém queira ser influenciador, que eles querem usar os mais famosos aí como exemplo. E eu fico triste que vejo até gente de esquerda, esses dias aí foi atacado por parte da esquerda, aquela esquerda antipetista, a esquerda que os Estados Unidos gostam, eles me odeiam porque eu sou um dos que mais denuncia aí como o imperialismo americano continua aí manipulando as pessoas. Então essa esquerda aí é uma esquerda que alguns não mostram nem a cara, passaram a me atacar com xingamentos. Não refutam nada do que eu falo, só me xingam. Esquerda. Fiquem bem de olho, viu? Pois bem, eis que no meio disso tudo, o Bolsonaro começou a brigar com o Valdemar, falando, pô, peraí, não pode um cara que é anti-bolsonarista? Não, Bolsonaro com o Valdemar, né? Não podem se falar. Mas não pode um cara que é anti-bolsonarista ser candidato do PL. Esse cara não tinha nem que estar no partido, de acordo aí com os interlocutores do Bolsonaro. Só que o Valdemar vai bater o pé. O Valdemar diz que ele não vai conseguir eleger vereadores, ele quer eleger um número alto de vereadores. Para isso precisa ter um candidato, porque a maioria das pessoas, principalmente pessoas mais humildes, fazem o voto casado. Pô, vão votar no prefeito 22 e vão votar num vereador que o número comece com 22. Assim como alguns que defendiam que o PT tivesse uma candidatura contra o Boulos no primeiro turno diziam, mas o PT vai eleger mais vereadores. No caso, em 2010, isso não adiantou nada, o PT ter candidato próprio. Não elegeu mais vereadores. E aí, no fim, decidiram apoiar o Boulos. Vou falar em São Paulo, que é a maior cidade, mas essa discussão tem em todos os partidos, em praticamente todas as cidades, que se a gente não lançar um candidato a prefeito, aí a gente acaba perdendo vereadores. No caso, o Valdemar também está com uma briga com o Bolsonaro sobre o vice do Ricardo Nunes. O Bolsonaro apoia o Aldo Rebelo, aquele traidor do partido do Ciro Gomes, do PDT. Aldo Rebelo é um dos traidores aí. Aldo Rebelo e Ciro Gomes, os dois aí do PDT, são dois aí que fazem a linha alternativa do bolsonarismo e que passaram aí a ser ídolos de alguns bolsonaristas, porque passaram a disseminar fake news contra o governo Lula. O Ciro Gomes disseminou uma fake news, aí o Ciro Gomes foi desmentido por agências de checagem, aí ele fez uma réplica, trucou, falou, não, é isso aqui, mostrei aqui esses dias o vídeo, aí a coisa foi tão feia que até os bolsonaristas apagaram o vídeo do Ciro Gomes. Olha, para os bolsonaristas apagarem o vídeo porque tinha fake news é porque a coisa tava feia, hein, Ciro? Mas muito feia. Aí, o Ciro Gomes foi desmentido pelo Banco Central do Campos Neto, que é bolsonarista. E aí o Ciro Gomes, ó, calou. Eu tô esperando até hoje a tréplica do Ciro Gomes. Completamente desmoralizado. E o Aldo Rebelo é do partido dele, do PDT. O Aldo Rebelo tem a confiança do Bolsonaro. O Aldo Rebelo tem uma boa... um bom tráfego com os militares, porque ele foi ministro da Defesa em governos do PT. O tipo de traidor que tinha nos governos de Lula e Dilma, eu fico pasmo. Hoje ainda tem vários aí, hoje a gente ainda sabe mais ou menos quem são os traidores, porque a gente sabe que o Lula teve que fazer uma mega frente ampla para ganhar do fascismo, mas naquela época nem precisava ser tão ampla assim, os traidores estavam em partidos da base mesmo, que você achava que era esquerda eram traidores. E olha,
tem alguns como Aldo Rebelo, tem alguns até que estão na base aí do governo Lula, deputados, que olha, tá escrito traidor na testa e as pessoas não percebem. Eu fico pasmo com essa aí. Se eu fizesse uma lista de quem aí tá em partido de esquerda e é traidor, meu Deus do céu, eu ia ficar aqui 20 horas falando de quem são. Pois bem, mas ok, o Lula tá no governo, tudo ok. Eis que o Valdemar não quer o Aldo Rebelo. O Valdemar tá bravo. O Aldo Rebelo é do PDT. O PDT não tá nem na base de apoio do Ricardo Nunes. Tem 10 partidos na base de apoio do prefeito de São Paulo. E o PDT, que o Bolsonaro, que é o vice, não tá. Que coisa, né? O Bolsonaro que é um vice do partido do Ciro. Eu avisei lá em 2021, nem foi 2022, eu avisei um ano antes da eleição que isso aconteceria. Tá, aí o Valdemar, que é um vice do PL, porque ele diz que um vice do PL vai ajudar o PL a eleger vereadores, ele quer eleger 8 vereadores em São Paulo. Veja, não adianta o vice ser do PL, porque na hora de votar, a pessoa vota lá no número do prefeito, que eu não sei qual é o número dele. 14, se não me engano. Tanto faz também. Espero que nenhum plantonista vote nele. Vote no Boulos, se for de São Paulo. Pois bem, aí o que aconteceu? O Valdemar tá bravo, o Valdemar tá mandando um recadinho pro Bolsonaro via imprensa dizendo não, você tem que apoiar o PL, você é do PL. O Valdemar tá praticamente dizendo, ó, você é meu empregado, ô Bolsonaro, via imprensa. Por quê? Como ele não fala com o Bolsonaro não pode mais gritar com ele. Porque o que se falava antigamente é que quando tinha desentendimento entre Valdemar e o Bolsonaro saía gritando e xingando. E aí, como ele, o Bolsonaro, ele é o cara que tem todos os votos, o Valdemar não tem esses votos todos que o Bolsonaro tem. Então ele saia gritando, xingando e deixava o Valdemar falando sozinho. E aí depois ele voltava e falava, é assim. E aí, se o Valdemar não concordasse, ele fazia um anúncio público. Dou exemplos. No caso do Ramagem, candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O Valdemar não queria, o Bolsonaro brigou com o Valdemar, os dois brigaram na época. Aí teve uma operação da Polícia Federal contra assessores do Ramagem na BIM. 2 dias depois, o Bolsonaro vai às redes e fala, é o Ramagem meu candidato. Por quê? Porque ele precisava da narrativa de que quando o Ramagem for preso, é porque o Alexandre quer prender o candidato do Bolsonaro à prefeitura do Rio. É essa a narrativa deles. O mesmo foi com Carlos Jorginho em Niterói, só que o Rio de Janeiro é o estado do Bolsonaro, o Valdemar engoliu. São Paulo é o estado do Valdemar, ele não vai engolir. Ele tem ali as tratativas que ele faz, tratativas com os seus políticos amigos, e ele não quer o Bolsonaro interferindo em negócios dele. Bolsonaro já ganha seu salário, é para ganhar o salário, fazer o trabalho e calar a boca. Então Bolsonaro mandou aviso aí, o aviso foi dado via imprensa de que se o candidato em Guarulhos não for o que ele quer, ele não vai pisar em Guarulhos durante a campanha eleitoral. E mandou aviso via imprensa que se o vice do Ricardo Nunes lá em São Paulo também não for do jeito que ele quer, ele até está um pouquinho aberto à negociação, mas se não for do jeito que ele quer, e a negociação vai ser difícil porque eles não podem se conversar, o Bolsonaro também tem um risco dele não apoiar ninguém em São Paulo. O Ricardo Nunes quer muito o apoio do Bolsonaro, mas as pesquisas mostram que o apoio do Bolsonaro afasta 62% dos eleitores na maior cidade do país. Em outras cidades afasta mais, em muitas cidades afasta menos. Os ex-ministros do Bolsonaro estão com muita dificuldade. O Queiroga quer ser prefeito em João Pessoa, e também nas pesquisas o Queiroga não passa de 3%. O Ramagem quer ser prefeito no Rio de Janeiro e na melhor pesquisa ele tinha 5%. Tem pesquisa que ele está com 1%, o Ramagem. Tem aí outros ex-ministros do Bolsonaro que estão tentando em outras capitais e também não chegam nem a 2% nas pesquisas. Ficam ali 1% tracinho, ou seja, a coisa tá ruim aí para esse pessoal. Eles contam aí com uma arrancada no final, mas acho difícil, viu? O problema maior deles é o seguinte, o Bolsonaro tá para ser preso. O grande líder aí do partido tá para ser preso e o que dizem aí, o Alexandre confirmou, é que nos próximos meses aí, antes da eleição, vai ter uma devassa no bolsonarismo. Eles vão chegar na eleição capengando. Eu não sei aí qual vai ser o plano da esquerda para tentar que essa eleição não seja um fracasso, porque a maneira, desde que existem redes sociais, e olha, começou aí a todo mundo ter um celular na mão. Eu lembro, o primeiro smartphone que eu comprei foi em 2012. E aí, isso porque eu fui morar na Espanha. Aí meus amigos todos no Brasil passaram a ter também em 2012, 2013, já que todo mundo tinha um smartphone em 2013. E aí, o que acontece? Desde então, tivemos eleição municipal em 2016, foi a primeira em que as redes sociais já tinham um papel muito importante. E a esquerda foi de lavada. Aí diziam, não, é porque teve o golpe e tal, tem o antipetismo e tal. Aí em 2020, a esquerda levou outra lavada.
Ah, não, é porque o Bolsonaro é presidente, não sei o quê, mas o Bolsonaro não saiu derrotado da eleição, ele elegeu muito bolsonarista. E por quê? Porque as redes sociais têm uma tendência de que o voto municipal ele é mais influenciável hoje do que o voto aí presencial, outras coisas, pelas redes sociais. Por quê? Porque a pessoa se sente mais próxima do candidato a vereador ou a prefeito que segue nas redes sociais. E porque hoje tem muito perfil anônimo aí de Instagram, de TikTok, que é perfil que cobre a cidade. Eu vou dar um exemplo em Maceió. Tem um perfil lá que chama Maceió não sei o quê, mais de 1 milhão de seguidores. Esse perfil faz propaganda para o prefeito bolsonarista. E assim fica óbvio que eles são bolsonaristas. E aí o que acontece? Eles influenciam a cidade inteira. Só que não tem um, são 2, 3 por cidade. Aí você pega as capitais do Nordeste, todas elas têm perfis assim. E se você pegar aí a sua cidade, com certeza tem um perfil de Instagram, de TikTok, uma página no Facebook grande que cobre a cidade. Aí você vai ver, eles sempre fazem propaganda para os candidatos bolsonaristas. Essa está sendo a estratégia aí do bolsonarismo para esse ano. Nos outros anos, eles tinham estratégias bem parecidas, mas sempre envolviam as redes sociais. Então, eu quero ver qual vai ser a estratégia da esquerda, o que eles vão tirar aí, qual vai ser a carta aí que vão tirar da manga no ano eleitoral. O que parece aí é que a principal estratégia de alguns na esquerda é esperar a prisão dos bolsonaristas. Isso, obviamente, vai fazer o PL chegar capengando na eleição, mas não garante que a esquerda consiga eleger os seus. Muitos que votam aí nos bolsonaristas votam neles porque não votam na esquerda. Ah, o Bolsonaro é preso, não sei o quê, sem o apoio do Bolsonaro, o candidato perde votos e tudo mais. Aí esses eleitores acabam votando em alguém do Centrão. Por isso que o MDB, esses partidos aí do Centrão fazem tantas prefeituras. Eles articulam lá e acabam fazendo isso. Veremos aí. Espero que a esquerda consiga eleger um bom número e principalmente espero que quando chegue a eleição o bolsonarismo esteja brigando muito mais, que nessa fogueira aí eu apago com gasolina, na briga eu torço pra briga e que os principais aí cabos eleitorais do bolsonarismo já estejam presos pelos crimes que cometeram, né? Uma coisa é se não cometessem crime e tal, ia ser um problema, mas não, cometeram inúmeros crimes, que sejam logo presos. Peço sua inscrição no canal, falou!